Peço ao Senhor para que a palavra venha tocar profundamente o teu coração. Pai Santo e amado, rendemos graças por Tu, por esse testemunho, por essa vida que hoje está na Tua presença. Rendemos graças por esse culto e pela Tua palavra que nós temos em mãos com toda liberdade. Pai, obrigado, Senhor, porque estamos num país onde temos liberdade de abrir a Tua palavra, de compartilhar, de Te adorar, ó Deus. Como isso é bom. Nos abençoa, Senhor. Fala conosco nessa noite, como o Senhor já nos tem falado a cada dia. Fala conosco pela Tua palavra. Usa a minha vida, Senhor. Eu me coloco nas Tuas mãos, que o Teu Espírito nos conduza em toda a palavra. Que cada coração aqui esteja preparado para receber essa mensagem. Senhor, que não haja nenhum ladrão da semente na área espiritual, Deus, que seja repreendido toda arte de rapina, todo ladrão da semente, em nome de Jesus. E que aquilo que o Senhor pretende fazer através da Tua palavra seja feito para a honra e glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar um texto bem conhecido da palavra de Deus, do Antigo Testamento. E o tema da mensagem é: dize-me o que tens em casa. É uma pergunta. Então abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Chega as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei o restante. Amém, igreja? Eu disse que era uma passagem bem conhecida. E nessa passagem nós vemos aí uma situação de um milagre. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa situação, sobre esse fato que essa mulher viveu. O profeta Eliseu, ele foi um dos poucos homens na Bíblia chamado de homem de Deus. Homem de Deus. Deus vinha testificando o ministério profético de Eliseu através de milagres. Elias havia sido arrebatado fazia pouco tempo, e Eliseu foi o homem que o Senhor levantou para substituir Elias naquele ministério profético junto à nação de Israel. E Eliseu, amados, ele se torna também um líder da escola de profetas. Se tornou alguém que estava à frente do ministério de ensino de profecias. E em certo momento da história vem até ele uma mulher com uma causa para ser tratada. Essa passagem que nós lemos. E qual era o contexto da história dessa cena, dessa situação? Essa mulher era viúva. Seu marido havia morrido há pouco tempo. E ela tinha 2 filhos. E o marido morreu e deixou dívidas. E dentro do contexto cultural, da situação da época, os filhos poderiam ser tomados como escravos em troco da dívida. Então o credor maior poderia tomar os filhos e vendê-los como escravos. Isso era algo comum dentro da cultura de Israel e das nações daquela região
naquela época. Então essa mulher, ela entrou em desespero, amados. Ela entrou numa situação bastante delicada, bastante complicada. Ela estava vivendo uma situação de grande dificuldade. Eu queria que cada um de nós essa noite pudéssemos nos identificar com essa mulher, que nós pudéssemos nos colocar no lugar dessa mulher, independente se você é homem ou as irmãs que estão aqui. Mas traga para a sua vida essa passagem e as atitudes que essa mulher teve. É isso que importa para nós nessa palavra hoje. Alguém que estava numa tremenda dificuldade, numa situação complicada, precisando de uma ajuda, de um socorro, e essa mulher toma uma posição. Note, amados irmãos e irmãs, todas as situações, elas exigem um posicionamento nosso. Se a nossa posição for cruzar os braços e deixar como é que está para ver como é que fica, nós não vamos ter respostas à nossa situação. É preciso dar um passo, tomar uma posição, fazer algo. E essa mulher fez algo, amados. A primeira coisa que essa mulher fez, essa mulher, ela se colocou a buscar uma solução em Deus. Ela poderia ter feito de outra maneira. Ela poderia ter esgotado todos os seus recursos. Ela poderia ter ficado se debatendo de um lado para o outro, correndo para cá, correndo para lá, tentando com os próprios recursos que ela tinha sair daquela situação, negociando com o credor, oferecendo outras coisas, talvez se prostituindo. Mas aquela mulher tomou uma posição, e é essa posição que todos nós precisamos tomar. Nós não podemos ser daqueles e daquelas que ficam tentando esgotar todos os recursos humanos. Nós precisamos buscar os recursos em Deus, o recurso espiritual. Esse é o recurso que nós precisamos para sair talvez de uma situação complicada, para encontrar solução para o nosso problema, para a nossa crise. Eu não sei quantos estão passando por crise. Deus sabe, cada crise de cada um de nós, seja ela grande ou pequena. Mas a verdade é uma: buscar o recurso em Deus. E o primeiro versículo que nós lemos nessa passagem, essa mulher vai até o homem de Deus. Eliseu representava aqui o próprio Deus. Ele era o representante de Deus ali naquela ocasião. E ela busca o homem de Deus. Ela não buscou os feiticeiros, não buscou aqueles que representavam os falsos deuses. Ela não buscou uma imagem, uma escultura. Ela não buscou um homem qualquer, não buscou alguém que fosse, talvez, que trabalhasse com empréstimos. Não, ela buscou um homem de Deus. Ela buscou alguém que poderia lhe dar uma palavra vinda de Deus para aquela situação que ela estava vivendo. Então essa é uma situação que nós precisamos entender e aprender. Quando bate uma crise é forte, quando bate uma situação complicada, é em Deus que eu preciso buscar. E ela chega até o homem de Deus e ela expõe a situação. O que é que significa, por exemplo, buscar recursos do céu? Ao invés de buscar recursos humanos, ela foi buscar recursos do céu. E talvez alguém possa pensar, mas na prática, como que eu posso fazer isso? De que jeito, pastor, que eu posso buscar recursos do céu? Eu não sei, meu marido que se meteu nessa enrascada, gastou mais do que recebia, entrou numa dívida, e agora para aceitar essa situação? Será que Deus vai se importar com essa situação? Aliás, a culpa da dívida foi nossa mesmo. A culpa da situação está do jeito que está, foi minha, foi dele. Não sei a situação de cada um. Mas aquela mulher sabia que aonde ela tinha que buscar recurso era em Deus. De que maneira? Como que nós buscamos recursos em Deus? Primeira coisa,
é preciso ter uma vida, uma caminhada de vida com Deus. Não adianta correr buscar recurso em Deus se não há relacionamento com Deus. Não adianta correr e bater a porta se no dia a dia não tem vida com Deus. Não adianta correr atrás da bênção para ver a situação resolvida se não há um comprometimento de andar com Deus, de viver na presença de Deus. É inútil, amados, buscar solução para os problemas se não há no coração um compromisso verdadeiro de caminhar na presença de Deus. Há muitas pessoas que vêm para as igrejas buscando um socorro, mas elas não têm uma vida com Deus, não têm um compromisso de vida com Deus. No dia a dia vivem de qualquer maneira, mas elas querem que Deus resolva os problemas. É difícil até a gente orar numa situação dessa, porque nós sabemos que há uma brecha espiritual muito grande sobre aquela vida. Como fazer para que haja um agir de Deus dentro de uma situação na vida de alguém que não tem um compromisso de vida com Deus? É muito difícil. Talvez a melhor oração que a gente possa fazer por uma pessoa assim, em primeiro lugar, é orar pela conversão dessa pessoa. É orar para que as escamas, a cegueira espiritual caia e primeiramente essa pessoa se firme no propósito com Deus. Aí então pode ser dado o passo seguinte, que é buscar os recursos dos céus. Porque muitas vezes não adianta a gente orar e pedir para Deus abençoar determinada vida, determinada situação, se aquela pessoa não vai firmar um compromisso com Deus. É perigoso até a bênção se tornar maldição da vida da pessoa, porque não vai saber usufruir da bênção de Deus. Então o primeiro passo é que haja um comprometimento com Deus. Para que se possa buscar os recursos dos céus, é preciso comprometimento com Deus. E aquela mulher tinha comprometimento com Deus. Como que nós sabemos isso? Pelo próprio testemunho que ela dá na palavra. Olha, o meu marido morreu, mas ele era um homem temente a Deus. Aliás, ele era um dos discípulos da casa dos profetas. Ele era alguém que estava sendo preparado para servir a Deus. Era um homem que temia o Senhor. E se ela foi buscar ajuda no homem de Deus, ela também temia o Senhor. Então veja que essa família era uma família que temia a Deus. Estava vivendo um momento complicado. De alguma forma se envolveu numa dívida, mas era uma família temente a Deus. E a primeira coisa que ela apresenta para o profeta Eliseu é essa condição. Ela diz assim: olha, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Então é quase que se ela estivesse dizendo assim: olha, homem de Deus, profeta Eliseu, você tem obrigação de orar pela minha causa, porque você sabe que o meu marido servia a ti e servia ao Senhor. Ele era temente a Deus. E não há como Eliseu negar uma oração, uma intercessão como essa. E então Eliseu, depois que ele toma ciência da situação daquela mulher, daquela família, então ele toma a atitude de socorrer aquela mulher. Ele toma a atitude de responder à necessidade daquela mulher. No versículo seguinte, Eliseu faz essa pergunta que é o tema da mensagem dessa noite. Eliseu diz assim: o que eu hei de fazer? O que é que eu posso de fazer? E aí ele lança uma pergunta, uma questão muito importante. Diz-me, o que é que você tem na sua casa? Amados, há muita coisa por trás dessa simples pergunta. A mulher estava necessitada. A mulher estava em dívidas. Os filhos correndo o risco de serem tomados como escravos. E Eliseu pergunta para aquela mulher se ela tinha alguma coisa na sua casa que ela pudesse oferecer. Parece uma coisa meio estranha. A mulher vai ao homem de Deus precisando de alguma coisa, e o homem de Deus lhe fala: o que você tem na sua casa? Amados, Eliseu não estava querendo fazer nenhuma troca com aquela mulher, muito menos subornar.
como se suborna em algumas denominações hoje. Vende o que você tem, traz para a igreja e você vai ter uma bênção. Não é esse o ponto dessa mensagem. Nós queremos levar para a realidade dessa palavra de Deus. Nós não queremos distorcer essa palavra para recolher recursos materiais. Nós queremos apresentar essa palavra para que você possa ser abençoado praticando princípios da palavra de Deus. E então Eliseu pergunta para aquela mulher: o que é que tens em casa? O que é que você está disposta a dar primeiro? O que é que você, amado, está disposto a abrir mão primeiro? Você está precisando de Deus. Para começo, não é Deus que está precisando de nós, é nós que precisamos dele. Mas o que é que você tem para oferecer? A situação do mundo hoje é contrária. As pessoas vão buscar a Deus para saber o que é que Deus tem para dar. Há muitas pessoas que vão para Jesus com a seguinte intenção no coração: mas se eu entregar minha vida para Jesus, que vantagem que eu vou levar? Amados, essa é a visão mundana, é a visão distorcida. Somos sempre nós é que precisamos de Deus. Somos nós que temos que nos humilhar, ajoelhar, prostrar e apresentar a nossa causa diante de Deus. Então note que era essa a situação. E aí eu me lembro de Davi, quando busca o favor de Deus, ele fala: eu não vou oferecer para Deus algo que não me custe. Notem que Eliseu estava conduzindo aquela mulher até o seu coração, as suas intenções provadas diante de Deus. Ele não estava precisando de nenhum recurso daquela mulher. Além do mais, ela só tinha uma botija de azeite. Se ela dissesse assim: olha, eu tenho umas moedas de ouro, umas moedas de prata, alguns denários. Não, amados. Eliseu pergunta: o que é que você tem para oferecer? E ela fala: eu tenho, a única coisa de valor que sobrou na minha casa é uma botija de azeite. O azeite tinha uma importância muito maior do que nos dias de hoje, porque o azeite, além de ser algo comestível que se usava no dia a dia da alimentação, ele era usado também para manter as lâmpadas acesas. Era o azeite que era queimado nas lamparinas. Ele era usado para produzir ungüentos, remédios, perfumes. O azeite era uma matéria-prima importantíssima na cultura da época, muito mais do que hoje. Então ela mostra para Eliseu, ela não esconde aquilo que ela tinha. Ela diz: olha, eu não tenho muita coisa, tua serva não tem nada além de uma botija de azeite. Botija talvez fosse um jarro, ou uma garrafa, algo assim. Era o que ela tinha, amados. Mas aquilo que ela tinha, ela colocou à disposição do homem de Deus. Ela não sabia se ele ia pedir aquilo para ele. Não, dá isso para mim, e eu vou orar e interceder para Deus tomar essa situação sua. Ela não sabia o que eles iriam fazer, mas ela apresenta, mesmo sem saber aquilo que ela tinha. O que é que você tem para oferecer ao Senhor? O que é que nós estamos retendo? Estamos querendo a bênção, mas estamos retendo aqui do outro lado, segurando com a nossa mão. Quando nós abrimos mão e entregamos, nós estamos mostrando, provando para Deus como é que está o nosso coração. Era isso que Eliseu estava fazendo, conduzindo aquela mulher. Era uma aprovação para ela ter que abrir mão da única coisa que talvez tivesse valor na casa dela naquele momento. Mas ali ela demonstra que o coração dela não estava preso naquela situação contrária que ela vivia. Talvez ela pudesse pensar assim: mas eu não posso dar isso, é a única coisa que eu tenho para negociar. Se o credor vir, eu posso oferecer essa botija de azeite e ganhar mais alguns dias de prazo até eu conseguir de outra forma o dinheiro para pagar a dívida. Não, amados. Ela deu primeiro. Ela ofereceu primeiro. É isso que Deus prova. Aliás, esse princípio está dentro até da nossa oferta do dízimo, da nossa entrega do dízimo. Se o meu coração
retém as coisas, eu não vou entregar o meu dízimo com alegria, e talvez nem entregue. Se eu não confio primeiro na provisão de Deus, como que eu vou abrir mão daquilo que eu tenho? Sexta-feira eu dei uma aula no Rema sobre o livro de Levítico, substituindo a pastora Célia. Aliás, é difícil substituir a Célia, porque ela, no Antigo Testamento, ela é fera. E ela me pediu para que eu desse uma aula sobre o livro de Levítico para a classe, eu fui lá. E Levítico fala das ofertas, dos sacrifícios, e no final do Levítico fala das dízimos, aquilo que era colhido da terra e oferecido para Deus. Era a maneira de se dizimar na época. E aí a conversa foi para o lado do dízimo e começaram alguns testemunhos a respeito do dízimo. E um irmão lá deu um testemunho muito lindo a respeito do dízimo, falando da vida dele. E ele disse assim que ele não tinha coragem de dar. E ele foi muito difícil de compreender esse princípio da vida dele. E ele falou que chegou uma época que ele começou assim a entender, mas ele pediu para Deus um tempo, porque ele estava com a conta no vermelho de R$370. Aí ele falou assim: me dá mais um tempo, uns 3 meses, que eu vou começar a dizimar. Fez um propósito do coração. Mas naqueles 3 meses a conta foi para R$1.700, a dívida, o déficit. E ele se viu numa situação de completa impossibilidade. Mas aí ele falou que ele entendeu que tinha que dar um passo de fé. E ele arrancou o último recurso que ele tinha no limite dele de banco e deu o dízimo do salário bruto dele, que era quase R$2.000. Ele falou: pastor, eu não sei como foi que aconteceu, mas em questão de mais 1 ou 2 meses toda a minha situação foi revertida. A empresa liberou a férias que estava vendida, depois ele recebeu um bônus de trabalho e não sei, ele foi dizendo algumas coisas, não havia possibilidade naquele momento, de uma hora para outra. No meu trabalho a situação mudou, eu tinha férias que não tinham sido pagas, sem eu pedir, o patrão liberou e foi acertando. Ele falou: daquele dia para frente ele passou a ser fiel, ele experimentou daquela bênção, mas ele teve que agir, foi uma fé tremenda. E aí a classe ouviu o testemunho dele, e eu dei também o meu testemunho lá para a classe, né? Porque eu também tive uma dificuldade muito grande no início da minha conversão para compreender essa questão espiritual. Então esse princípio de entrega que nós vemos nessa passagem, ele se aplica também nessa área da questão do dízimo, no sentido de como é o nosso coração diante de Deus, amados. Por que muitas vezes nós temos dificuldade em doar, em dar uma ajuda, em doar o nosso tempo, em doar os nossos recursos, em oferecer o que nós temos, que é abundante, que Deus tem dado mais do que precisamos? É porque o nosso coração ainda não foi tratado. Existe ainda um pecado muito grave quando nós retemos, que se chama avareza. É um pecado terrível, e é preciso pedir para Deus, clamar ao Senhor para arrancar a raiz de avareza do coração, para que a gente possa fazer com alegria a nossa oferta, para que a gente possa entregar tudo para Deus. E ainda esse irmão ainda contou uma história de um outro que ele conhece, que o dízimo do outro era sempre 2 moedas, e esse outro colega dele se baseava na passagem daquela mulher que colocou só 2 moedas no gasofilácio, que Jesus elogia. Ele falou: mas que crente avarento, ele não dá dízimo, ele fala que dá 2 moedas todo culto, de R$1 ainda, que é a maior moeda que tem, e ele acha que está fazendo certo porque ele se baseia naquela mensagem. Eu falei: mas você nunca falou para ele que aquelas 2 moedinhas representavam tudo que aquela mulher tinha, e que se ele quiser invitar aquela mulher, ele tem que abrir a carteira dele e despejar tudo? Por isso o Senhor elogiou aquela mulher. Quando os fariseus davam o que estava sobrando, aquela mulher deu tudo que ela tinha. E mais uma vez, Deus não estava interessado no dinheiro e nem naquelas moedas. Era no coração daquela mulher. O testemunho era o coração daquela mulher. Como o testemunho da palavra hoje é o coração dessa mulher que abriu
o que tinha na casa dela e colocou à disposição de Eliseu. Eliseu falou: olha, agora você pega isso daí, corre para a vizinhança, busca vasilhas vazias, entra na tua casa, fecha a porta e começa a encher as vasilhas com esse azeite. Imagina a surpresa daquela mulher quando ela encheu e de repente ela olhou e a dela continuava cheia. Ela foi para outra e despejou e encheu, e ela olhou e continuava cheia, e foi assim até a última botija ficar cheia, irmãos. Milagre de Deus. Quando nós confiamos no Senhor, o sobrenatural de Deus acontece na nossa situação, na nossa vida. Eu não quero que você leve isso só para o lado financeiro, é para todas as áreas da nossa vida. O princípio é aplicado em todas as áreas da nossa vida. Então aquela mulher confiou, aquela mulher entregou, e o milagre de Deus operou sobremaneira na vida daquela mulher. Uma passagem semelhante está em 1 Reis, capítulo 17, de 10 a 14. Aqui também se aplica o mesmo princípio. Elias e a viúva de Sarepta. Outra vez uma viúva, outra vez uma situação de crise, uma seca terrível, o povo passando fome, não tinha mais o que plantar, o que colher, nem água mais tinha. E Elias vai até aquela mulher de Sarepta, com ordem de Deus, e a palavra diz assim: então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. A mesma situação. Elias chega para aquela mulher viúva que estava numa situação terrível. Ele pede água. A mulher vira as costas, vai buscar água. Ele chama de novo, além da água, traz também um pão, traz algo para mim comer. E a mulher para e responde assim: olha, tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho nada cozido. Eu só tenho um punhado de farinha numa panela, um pouquinho de azeite numa botija, e estou indo apanhar alguns gravetos para preparar essa comida para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois vamos morrer, porque não tem mais nada. E Elias vira para ela e fala: tudo bem, mas vai e faz o que eu disse, traz primeiro para mim. Olha que prova, passagem é muito semelhante. Elias fala: tudo bem, deixa seu filho com fome, traz primeiro para mim. E se aquela mulher não tivesse confiado nessa palavra? E se ela tivesse retido? E se ela tivesse desejado primeiro resolver a situação dela? Mas ela falou, ela pensou, e ela conhecia que Elias era um homem de Deus. Espera aí, aqui na minha frente está um homem que é representante de Deus. Na verdade é o próprio Deus falando através desse homem. E ele está pedindo uma coisa que eu tenho, é a última coisa que eu tenho, não tem mais nada. Eu vou fazer o que ele mandou. E aí a palavra vem para ela, né, de maneira tremenda. É tão certo que da panela a farinha não vai se acabar, e da botija o azeite não vai faltar. É tal qual a palavra de Elias, assim aconteceu com aquela mulher. Então a gente vê mais uma vez esse princípio sendo aplicado. Você quer experimentar uma bênção de multiplicação? Dê primeiro. Doe primeiro. Renuncie primeiro. Você quer também experimentar uma transformação na sua vida? Comece a abrir mão para Deus. Comece a oferecer o tempo de oração. Comece a oferecer também questões espirituais. Comece a viver no temor do Senhor. Comece a dar para Deus o melhor do teu tempo. O tempo da oração não pode ser o pior, quando a gente já está cansado, esgotado no final do dia. Tem que ser o melhor. Eu ouvi há pouco tempo um testemunho de um irmão de uma outra igreja que começou a colocar o despertador meia hora antes, porque queria levantar meia hora e oferecer meia hora de oração para Deus no começo do dia dele, porque era a hora que ele estava aceso, desperto. Ele falou: porque eu deixava para orar no fim do dia e acabava orando, pastor. Dava sono, dava canseira, e aí eu não orava. E às vezes deitava na cama para orar, com 2 minutos de oração apagava.
Aí eu fiz um propósito, comecei a pôr o despertador meia hora mais cedo e orar para Deus naquele começo do dia. E ele falou assim: como se tornou abençoado o meu dia. O irmão lá da Monte Gileade. Então a gente ora, mas será que o tempo que estamos orando é um tempo de qualidade para Deus? É o mesmo princípio, irmãos. É uma oferta daquilo que nós temos. Estou oferecendo a Deus o melhor do meu tempo. Quando eu venho para o culto, eu estou oferecendo a Deus o melhor da minha disposição. Eu não venho braço cruzado, cansado, emburrado, cara feio. Não, estou oferecendo para Deus. Então eu vou oferecer o melhor, ainda que eu esteja cansado, esteja trabalhando, fazendo turno. Eu vou lá no culto, eu vou cantar, eu vou adorar, eu vou orar, vou interceder, porque é para Deus. Estou abrindo mão, estou renunciando no descanso, podia estar em casa, estou renunciando aquele tempo para oferecer ao meu Deus. Então esse princípio, amados, ele se aplica tanto no material quanto no espiritual da nossa vida. Então, quando nós insistimos com a igreja, a importância de a gente investir na nossa vida espiritual, é porque é algo sério. Quando nós insistimos com a igreja, invista no aprendizado da palavra, faça um propósito, comece a vir na escola bíblica, levante de domingo, tome um banho, não é tão cedo assim, começamos 9 horas, venha aprender a palavra de Deus, é ela que vai impedir que você cair em caminhos de engano, é ela que vai fazer com que o teu filho cresça no temor do Senhor. Venha no culto da quarta-feira, se você tem horário disponível, não trabalha, não estuda naquele horário, oferece para Deus. Essa é a tua botija de azeite, esse é o tesouro que você tem guardado lá na tua casa. Deus se agrada de quando nós oferecemos o nosso tempo, dedicamos a nossa vida. Se agrada também quando abrimos mão das coisas materiais, quando declaramos: olha, meu coração não está preso nos bens, eu posso dar o meu dízimo, dar a minha oferta, posso semear na vida do missionário. Tudo isso faz parte da vida do cristão, irmãos. Tudo isso faz parte, tem que fazer parte da nossa vida. Então essa palavra hoje, ela nos chama a atenção para isso. E é tão maravilhoso que Deus sempre recompensa a nossa fidelidade. Nós não fazemos a base de troca, mas é tremendo quando Deus abre as janelas, libera as bênçãos, abre os caminhos, cura a nossa alma. Eu quero encerrar essa mensagem com um momento de oração. Eu vou convidar o Ministério de Música à frente. Eu creio que o nosso coração compreendeu se nós estamos sendo abençoados, podemos ser ainda mais. Se nós estamos desfrutando do favor de Deus sobre a nossa vida, isso ainda pode multiplicar-se. Assim como aquele azeite foi sendo multiplicado e aquela mulher teve uma bênção tremenda, nós podemos ver ainda multiplicada as bênçãos que já temos recebido de Deus. Então vamos nos colocar em pé e vamos orar nesse momento. Talvez haja corações aqui hoje que necessitam de uma cura, que precisam abrir mão, que precisam clamar a Deus: Senhor, eu reconheço que existe ainda avareza no meu coração, na minha alma, e no nome de Jesus arranca isso de mim. Me ajuda, ó Deus, a ter um coração doador, um coração que reconhece, nos transforma. É isso que nós vamos orar. É esse propósito que nós vamos colocar diante de Deus. Faça o teu propósito. Cada um tem vivido uma situação. Faça o teu propósito essa noite. Volte para a tua casa hoje, sabendo que você fez um propósito diante de Deus, que você fez um voto, firmou um compromisso diante de Deus. Eu quero que você dê esse passo de fé hoje, para que você possa
desfrutar da bênção de restauração, seja na área espiritual, seja na área financeira. Mas entenda que primeiro é necessário abrir mão. Primeiro é necessário apresentar para Deus o que você tem na sua casa. Olha, Senhor, eu tenho isso. Senhor, o que eu posso oferecer, o que eu posso trazer hoje é isso. Mas faça isso de coração, confiando, em gratidão, reconhecendo. Você não está fazendo troca, negócio com Deus. Você está confiando, você está exercendo fé. Esse é o sentido, amigos. Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós compreendemos a Tua palavra, Senhor. Nós entendemos a Tua mensagem, meu Deus. Senhor, há coisas na nossa vida que precisam ser consertadas. Senhor, há crises que precisam ser resolvidas, Pai. Senhor, nós não queremos mais ficar prorrogando esse problema. Nós não queremos mais, ó Deus, adiar essa causa. Nós queremos entregar ela hoje nas Tuas mãos, porque o Senhor falou essa palavra e nós compreendemos que ela veio do Senhor, ó Deus. Ah, Pai querido, nós podemos ir direto ao Senhor, e nós queremos, ó Deus, buscar em Ti os recursos dos céus. Não mais confiar no homem, não buscar no recurso humano, não ficar mais se debatendo de um lado para o outro para resolver o problema, resolver a crise. Nós queremos, ó Deus, buscar em Ti. Por isso, Senhor, nos dá essa fé, possamos dar esse passo de fé. Que muitos aqui nessa noite possam fazer, ó Deus, esse voto, esse compromisso de dar esse passo de fé, de oferecer o que tem, de dar o primeiro passo. Porque eu sei, Senhor, que Tu estás ansioso para abençoar, para multiplicar o azeite. O Senhor se alegra de poder abençoar os Teus filhos. O Senhor deseja multiplicar esse azeite na tua vida, amado, amada. Ele deseja que essa bênção seja derramada, mas é preciso fidelidade no coração. Ele deseja te abençoar, Ele deseja te dar um emprego, mas é preciso firmar um coração fiel diante de Deus. Um compromisso de fidelidade, talvez um compromisso de dízimos, para que seja abençoado na área financeira, para que desfrute do favor de Deus. Ah, Senhor, nos dá coração fiel. Arranca toda a avareza que possa existir nos nossos corações. Arranca toda a dúvida, Senhor. Arranca toda a incredulidade, Senhor. Nós sabemos que somos nós que precisamos de Ti, Senhor. Não é o Senhor que precisa de nós. Por isso nós abrimos mão primeiro e entregamos, Senhor. Entregamos. Confiamos que o Senhor, Deus, na Tua bondade, vai liberar o recurso, vai liberar o recurso que vem dos céus. Senhor, eu peço que para cada um que tem nesse momento, que está nesse momento fazendo esse compromisso, que o Senhor, Deus, fortaleça na fé, que abençoe, e que a Tua resposta, a Tua provisão venha, Senhor, de maneira rápida, para que possa crer, que possa testemunhar depois do favor do Senhor. Eu oro por mim, oro pela minha casa, oro pela Tua igreja, oro pelas famílias que estão aqui hoje. Deus, eu sei que o Senhor quer abençoar, o Senhor quer fazer prosperar, o Senhor quer derramar as bênçãos. E o que o Senhor exige é a nossa fidelidade, nosso compromisso de andar com o Senhor, de depois não voltar atrás, de depois que receber a bênção, não esquecer e não voltar atrás. Senhor, nós queremos firmar esse compromisso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar o Senhor. Oh,
mãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Glória a Deus.